bom dia, com muita alegria. Olha, trago hoje para vocês a nossa mensagem, a nossa leitura diária, não é? Da Bíblia. Hoje, o nosso capítulo do dia é 1 João, capítulo 3. Maravilhosa essa palavra. Eu já quero pedir que você pegue sua Bíblia e acompanhe junto comigo aqui a leitura diária, que é no livro de 1 João, capítulo 3. É João Epístola, tá bom? Não é do Evangelho, é João Epístola. Vamos lá? Vamos orar para a gente começar a nossa leitura diária? Senhor meu Deus, obrigada, meu Pai, por este momento em unidade, por esse momento onde nós aprendemos mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Nós invocamos nesse momento o Teu Espírito Santo, para que Ele, meu Deus, interceda por nós e que facilite o nosso entendimento dentro dessa leitura, dentro desse estudo discipulado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Vamos lá? Já pegou a sua Bíblia? Já está com ela em mãos? Vamos ler até o 4 por enquanto, depois eu vou trazer a revelação e assim a gente vai seguindo, tá bom? 1 João, capítulo 3. Vide que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é filha de Deus. Amém? E Ele te chama de filha. E de fato, somos filhas de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem. E esta esperança, assim como Ele é puro. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, continuando até o 6, agora é o 4. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Querida, Cristo ele veio ao mundo para remover os nossos pecados, para remover a nossa condenação que estava sobre nossas vidas. Nele não houve pecado nenhum, por isso que vive como Cristo. Por isso que quem vive como Cristo não vive na prática do pecado. E quem vive pecando não viu a Deus, pois o pecado ele incomoda o corpo santo e passa a ser um corpo estranho e repugnante em nosso corpo espiritual, que é templo do Espírito Santo. Isso é muito importante falar para você. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas acham que pelo fato de nós já sermos salvos por Jesus, por nós já termos acesso à graça de Jesus Cristo, acha que tudo bem pecar, fica por isso mesmo. Tudo bem, já eu peco hoje, peco amanhã e tá tudo certo, né? Já que o Senhor derramou sangue sobre mim e eu não tenho mais pecado, já sou salva, já sou remida, então vamos meter o pé na jaca e vamos pecar até não querer mais. Não, não, não. Aquele que vive em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Não existe mais pecado sobre a vida dessa pessoa. Portanto, querida, não viva cometendo pecados sobre pecados porque você acha que já está salva, porque você pode perder a tua salvação. Você pode ser rejeitada pelo Espírito Santo e Deus, ele pode te dizer que não te conhece. Então nós precisamos entender que o nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo, é onde Deus habita, tem que ser limpo, tem que ser santo, tem que ter sacrifício. O nosso corpo ele tem que ser doador, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Só que para ser vivo e agradável a Deus, ele tem que estar limpo, em santificação. Nós não podemos estar cometendo pecados, não é? Para depois a gente se entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor o nosso corpo enfermo.
Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo também é de Deus. Não apenas o nosso espírito e a nossa alma, mas o nosso corpo, ele também é de Deus, ok? Vamos lá agora ler o 7 e o 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, o diabo, ele peca desde o princípio no mundo e ele nunca cessou. Ele sempre soube a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, como fala no livro de Ezequiel, capítulo 28. Logo, quem vive na prática do pecado é filho dele. Olha, tá vendo? A gente leu antes que Deus ele nos chama de filhos, não é? Pois quando nós somos remidos e lavados do sangue do Cordeiro e nós não praticamos mais a nossa velha criatura, nós somos filhas de Deus. Mas quando nós continuamos em pecado, nós somos filhas do inimigo, filhas do diabo. Por isso, Cristo veio ao mundo para destruir as características do diabo que estavam entranhadas nos homens e restaurar nela a imagem de Deus, que é a santidade que podemos buscar em Cristo, e a queda de toda herança maligna ligada a Satanás e as suas obras. É isso mesmo, em nome de Jesus, está consumado. Toda a obra maligna de Satanás que nos aprisionava, que nos fazia mulheres e homens mortos espiritualmente, foi cessada, foi sanada por Cristo na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, não é? Vamos lá, continuando agora, vamos do 9 até o 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois os que permanecem nele é divina somente. Ora, esse não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, esse também não procede de Deus. Olha o que eu quero falar para vocês. Quem nasce de novo, nasce de Deus e tem em si uma nova natureza, pura, limpa, santa. Logo, a semente divina a semente divina de que um dia chegaremos a ser em santidade, em poder, em soberania, em sabedoria, já está no nosso ser. Tudo que se põe ao crescimento desta nova criatura, que será formada e forjada à imagem de Deus, é prontamente repleta do Espírito Santo. Portanto, quem está em Cristo tem o seu corpo limpo e não consegue viver sempre em pecado. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas logo depois que eu aceitei Jesus, o meu corpo rejeitou o pecado. Quando a gente comete algo que fere os princípios bíblicos, fere o Espírito Santo de Deus, a gente se sente suja, não é? Impura, triste, culpada. Isso é uma rejeição natural do Espírito Santo mesmo, nos mostrando que aquilo que nós cometemos não é de acordo com os princípios da palavra de Deus. E é muito bom, é muito interessante nós termos isso, o Espírito Santo dentro de mim, nós termos esse sentimento, porque ele nos mostra aonde nós estamos errando, para que nós possamos mudar, nos arrepender antes que seja tarde demais, não é? Então isso é muito importante. Então, se você comete algo que te machuca, sabe, que te adoece, que te deixa entristecida, se você comete algo que você se sente suja, em nome de Jesus, vamos orar por você e vamos quebrar isso, amém? De repente é um vício que você tem, que você achava que você nunca vai perder. De repente é um vício que você tem, que você acha que você nunca vai conseguir se aproximar de Cristo, porque você não consegue deixar. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que todo laço maligno ele vai cessar, ele vai ser desatado, ele vai ser desamarrado e você vai ser livre para adorar a Jesus.
que o Senhor, ele repreenda todo o sentimento de culpa que está sobre a tua vida. Amém, queridas? Pode deixar no comentário se você quiser. E se preferir, pode me chamar no privado também, que a gente conversa e ora por você. Tá bom? Continuando agora no 10. João, ele descreve duas características do justo. A prática da justiça, que nada mais é do que as obras que resulta da fé, e os frutos da justiça da paz, que é uma nota que também tem no livro de Tiago 2, 14, 24. E o amor pelo irmão, pois quem não ama o próximo, como pode amar a Deus, quem não vê? Ou seja, se eu amo, eu digo que amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Quer dizer, se eu não amo meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar alguém que eu não vejo? Entende? Como que eu vou amar alguém que eu não vejo, que eu não tenho acesso? Quer dizer, eu tenho acesso, mas eu não vejo pessoalmente, fisicamente. Então, nós precisamos provar isso. Como? Amando os nossos irmãos. Amém? Se você ama o seu irmão, você ama a Deus. Continuando, versículo 11, agora a gente vai até o 15. Porque a mensagem que vistes, deixa eu colocar aqui. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era um maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e o seu irmão, as das do seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele, 15 agora, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ixi, olha isso aqui. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo nos deu e a sua vida por nós. E aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é muito sério, não é? Espiritualmente, o ódio a um irmão é um sentimento comparado a um assassinato. Olha, percebe o quanto que isso é perigoso? Isso é importante demais para Deus. Amar o irmão é algo importante demais para Deus. Nós, muitas vezes, deixamos de amar alguém por causa de algo que aquela pessoa fez conosco. Em nome de Jesus, libera perdão para a vida dessa pessoa. Amém? Nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos, independente do que aconteça. Nós precisamos aprender a isso, a ter esse amor, sabe? Um amor sem medidas, um amor que não escolhe, um amor que suporta, um amor que espera. Nós precisamos ter esse amor pelos nossos irmãos. Então, queridas, que você e eu não sejamos comparadas como assassinos, né? Que odeiam o irmão. Isso nos faz repensar sobre os sentimentos que muitas vezes nutrimos dentro de nós mesmas. A palavra diz que tudo que devemos guardar, o mais importante é o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Faça uma autoanálise dos seus sentimentos, especialmente em relação aos seus irmãos em Cristo Jesus. E se houver algum sentimento desajustado, busque no Senhor, na transformação dos relacionamentos, a cura necessária para este mal. Então, queridas, se você tem um irmão dentro da igreja que você sustenta um sentimento de ódio, de tristeza, de mágoa por algo que aconteceu, algo que a pessoa fez, ou muitas vezes até involuntariamente, em nome de Jesus, vai se resolver com ela, porque para Deus você é um assassino. Então, se resolve com ela, é a melhor coisa que você faz antes que Jesus volte, tá bom? O amor de Deus, ele não pode ficar apenas nas palavras, isso é a mais pura verdade. O amor de Deus, ele não pode ficar apenas nas palavras.
mas devem envolver atitudes e ações. Isso é a mais pura verdade. O nosso amor também tem que ser assim. O nosso amor, ele tem que ser doador. O nosso amor, ele tem que ser benigno. Nós precisamos entender isso, não é? Isso é muito sério. Nós não podemos amar o nosso irmão apenas em falar. Nós precisamos ter ações, atitudes que condizam com aquilo que nós falamos. Continuando nos 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, amado. Todas as coisas. Amado, se o coração não se acusar, tende confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhes é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conheceis que ele permanece em nós e pelo Espírito que nos deu. Aleluia! Glória a Deus! Devemos, queridas, tranquilizar a nossa consciência diante de Deus, pois a lei da consciência sempre regará o ser humano. Naquilo que você se sente acusado, busque a Deus, pois ele é o maior do que as suas consciências e ele conhece o seu coração. Ele tem o poder para limpá-lo de toda a iniquidade, porque a sua confissão sincera, pela sua confissão sincera, se a sua consciência está limpa, entre com confiança diante dele, sabendo que ele é poderoso para te dar tudo aquilo que você pede, pela obediência à palavra e por fazer aquilo que o agrada. Ai, meu Deus, isso é muito importante, não é? Quando nós agradamos a Deus, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, ele nos concede, ele faz por nós, porque nós estamos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Isso é maravilhoso demais, não é? E a palavra de hoje foi essa. Espero que você tenha entendido esse capítulo do livro de 1 João, capítulo 3. Espero que você tenha entendido esse capítulo, que essa mensagem ela tenha falado com você. Aprendeu alguma coisa? Se aprendeu, coloca aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhar, tá bom? Te amo em Jesus, um beijo, fica com Deus. Até mais, se Deus quiser.